Veja. Então, não vou conseguir. Primeira vez que ela boa noite. Vamos iniciar essa live, inicialmente pedindo ao Mestre Jesus que venha nos acolher, venha ficar conosco e iluminar a cada uma daquelas pessoas que estão conosco, nos assistindo. O tema que eu vou falar hoje é o amor que cura. Inicialmente, eu queria dizer que o amor que cura é o amor de Deus. Esse amor que impregna todos nós pelo hálito divino. O apóstolo João, no seu evangelho, escreveu um texto que diz: Deus é amor. E ele diz: Deus não é alguém, nesse mesmo texto, Deus não é alguém que ama, porque Deus é amor. Isso nos garante que, se nós somos criaturas que viemos de Deus, nós também somos amores. Se Deus é amor com A maiúsculo, nós somos amor com aquele Azinho minúsculo, que podemos desenvolver e ampliar o tamanho desse A. Inicialmente, eu queria contar uma historiazinha que aconteceu. Está escrito, foi escrito pelo irmão X, e aconteceu no ano 404, há 1616 anos exatamente. O Coliseu sempre foi um monumental local de eventos. Para vocês entenderem, o Coliseu, há 1600 anos atrás, era um monumental local de competições, de corridas e diversas coisas, inclusive locais onde os gladiadores se encontravam e se debatiam até a morte. Quem perdesse a luta morreria, não permaneceria vivo. Então, era uma coisa realmente muito pesada para a época. E o povo ia para lá festejar aqueles crimes hediondos. Um dia, um anônimo se jogou das galerias na arena e ficou a gritar: não se matem, não se matem. O público estava ansioso para ver aquela luta e aquela chacina, se revoltou contra aquele homem digno que estava defendendo a vida. Então, todo mundo ficou a gritar: mata, mata esse homem, tira esse intruso da arena. E aí jogaram tudo que tinha nas mãos, pedras, paus, e acabou esse homem realmente morrendo. O interessante é perceber que uma ação de um anônimo que amava conseguiu que, naquele momento, todas as estruturas se voltassem para repensar aquele crime hediondo que acontecia a todo momento. E não era só no Coliseu. O Coliseu era um dos maiores do momento. O Coliseu pegava de 50 a 60 mil pessoas para assistir os eventos. E a partir daquele dia, esta foi a última luta de morte, que terminou com um final infeliz, que aconteceu na história de Roma. Então, você vê um ato de amor
realmente, feito por um anônimo, conseguiu mexer com as estruturas e provocou o encerramento daqueles crimes hediondos que eram praticados na época. Hoje eu vou falar do amor, esse amor de Deus que nos acolhe, esse amor do Cristo que nos renova. E eu queria dizer o seguinte, são muitos tipos de amores, mas especialmente eu vou falar de 4. É o amor eros, o estrogé, o filho e o ágape. Inicialmente eu quero falar do eros. O eros é aquele amor material, é aquele amor possessivo, aquele amor, sensação, paixão, competição, não exige reciprocidade, exige reciprocidade. Você não ama simplesmente por amar, você cobra do outro que lhe ame também. Agora, se isso acontece, é que são elas. Tem uma passagem em um texto de... Eu vou pegar aqui, que retrata muito bem isso. É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte, olha o que Carlos Drummond de Andrade traz, retratando com muita clareza o que é o amor eros. Ele diz aqui, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Olha como é contraditório o amor ainda em muitas pessoas, na maioria das pessoas. E João amava Teresa, mas Teresa amava Raimundo. Raimundo amava Maria. Maria amava Joaquim, Joaquim que amava Lili. E a Lili que não amava ninguém. Coisa realmente que chama a atenção para a gente ver que é isso o cotidiano das pessoas. E olha como Carlos Drummond de Andrade encerra esse poema. O nome desse poema é Ciranda. Ele diz assim, João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado ainda na história. É interessante que a gente perceba que é muito do amor que a gente vê no dia a dia, no cotidiano das pessoas. É uma situação realmente que conflita com o amor que Cristo nos ensinou. O amor que está lá como modelo. Quando perguntaram qual o modelo e guia da humanidade, está lá na pergunta 625, Jesus. Mas Jesus não ensinou nada desse amor. E por que a gente vivencia até hoje esse amor? Luís de Camões também tem um poema chamado Cântico ao Amor. E ele diz assim, é interessante que ele diz assim, amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um sentimento descontente, contente e descontente. É dor que desatina sem doer. Olha o paradoxo desse poema de Camões. Camões retrata o amor em outras passagens com muita evidência. Aí ele continua aqui, em uma outra quadra. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Quer dizer, você anda solitário no meio de uma multidão. É nunca conter-se de contente. É um cuidar que ganha sem se perder. É incrível que a gente sinta que não liberta. É um amor que não liberta. É um amor confuso. É um amor paradoxal que aprisiona, que prende. É uma paixão mesmo. É uma paixão que não deixa o bem-estar. Não acontece o bem-estar. Os amores que a gente vê no cotidiano, que as pessoas dizem assim, o meu amor, é um amor posse.
É um amor propriedade. Tem um rabino, eu estava lendo outro dia sobre um rabino, que ele diz, as pessoas dizem que gostam de peixe. E será que elas gostam de peixe mesmo? Porque elas matam o peixe para comer. Não faz sentido gostar do peixe e matar o peixe para comer. O que dá que entender é que as pessoas gostam do sabor que o peixe tem. Não é amor pelo peixe. Então, são as configurações do amor que a gente vê que não fazem muito sentido, entendeu? Então, entenda a mensagem para que você que está me acompanhando aqui entre na linha do raciocínio desses poemas, dessas mensagens, para entender, será que o amor, esse amor, é o amor que cura? Com certeza não. Então, se a gente está vivendo esse amor que eu acabei de descrever aqui agora, nós não estamos vivendo um amor que cura. Se você precisa usar do seu amor para se curar ou curar alguém, não é esse o amor que cura. Procure estagiar em um outro contexto, porque esse amor, com certeza, não cura. Eu vou mudar de amor agora. Eu vou falar do amor Storge. O amor Storge é um amor familiar. É um amor egoísta também, porque ele cuida das pessoas de uma família. Não é uma família em geral, é uma família fechada. Então, é um amor ainda egoísta. É o amor entre pai e filho, mãe e filha. É um amor entre irmãos. É aquele amor exclusivista. Não existe um sentimento de amor verdadeiro. Khalil Gibran, ele diz o seguinte, que o amor Sturgeon não é um amor verdadeiro, e não é um amor que o Cristo pregou. Ele diz que o amor deveria ser todas as mães deveriam amar os outros filhos das outras mães do mesmo jeito que ela ama os filhos dela. Ainda é considerado aqui na Terra o amor de mãe o grande amor. Mas é um amor limitado, é um amor exclusivista, é um amor egoísta dentro da família. Então, esse amor será que cura? Vejamos, se é o maior amor, mas é um amor bem localizado dentro da família. Não é uma família universal. O Cristo, quando estava um dia na casa de Pedro, atendendo na casa de Pedro, alguém chegou e disse, irmão, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. Ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos são todos aqueles que estão aqui, minha mãe são todos aqueles que estão aqui e que estão sintonizados no amor divino. Aí muita gente acha que Jesus, naquele momento, rebaixou a mãe a um contexto da comunidade. Muito engano. Jesus, naquele momento, elevou as pessoas ao amor de mãe. Quer dizer, ele, em momento nenhum, ele usou da palavra para desatualizar. Ele estava sempre oportunizando para ajudar as pessoas a entender a lei de amor. Quando João disse em seu evangelho que o pai tinha mandado o filho mais velho dele, o filho amoroso dele, para cuidar das pessoas aqui desse planeta, ele estava dizendo que quem seguisse os ensinamentos de Jesus, que ele vinha para ensinar, e quem seguisse os ensinamentos de Jesus não morreria, porque viveria eternamente. Então, você vê que o amor que Jesus sempre ensinou foi esse amor de crescimento, de evolução. Vejamos bem, o amor familiar. Dá um exemplo aqui. Duas mães estão em um cômodo, em um determinado lugar, e seus dois filhos estão brincando em um outro local.
Elas ouvem as crianças, mas não as vê. Então, o que é que acontece? Uma das crianças começa a chorar, gritar e chorar. As duas mães saem correndo, agoniada, para socorrer os filhos. Quando chega lá, uma diz, ainda bem que não foi o meu. Quer dizer, é aquele amor, está preocupado. Mas você pode dizer assim, mas ela foi lá, ajudou a outra mãe a socorrer, mas ajudou a outra mãe a ajudar, socorrer o filho, mas ela ajudou mais tranquila, descontraída. A outra mãe que ficou agoniada, entendeu? Então, entender o amor de mãe é aquele amor limitado, é amor naquela faixa de domínio que está a sua própria família. Tem mãe que diz assim, eu crio meu filho para o mundo. Aí você pergunta, que mundo é esse? A minha casa. Quer dizer, são contextos que você vê que a coisa é muito exclusiva, exclusivista mesmo, e não faz as coisas como deveria ser. Khalil Gibran, em uma nova mensagem que eu estive lendo, ele diz, vossos filhos não são vossos filhos. Embora venham através de vós, não vos pertencem. É assim que a gente deve entender. É esticai o arco e lançai a vida, porque eles precisam seguir vida própria. Então, o Khalil Gibran, ele traz uma mensagem para os pais deixarem de se sentir proprietários dos seus filhos. Porque não foi esse o amor que Cristo nos ensinou. Aí eu lhe pergunto, a mãe e o pai, o irmão que vive esse amor, enfrenta esse amor com um amor que cura? Tem esse amor dentro de si com um amor que cura? Infelizmente, não. Não é esse o amor que cura. Então, vamos partir para o terceiro tipo de amor. Eu vou ler um poemazinho. Na verdade, não é um poema, é uma música que a gente vê muito em evangelização infantil. Eu não sei cantar, então eu vou realmente só ler o poema aqui. E vocês vão ver que eu vou falar aqui agora de um outro amor. Esse amor que eu vou mostrar a vocês aqui agora é um amor que cura. Porque esse amor é um amor universal. É de uma família, mas é uma família universal, conforme o Cristo ensinou. A mensagem diz o seguinte, o nome é Gosto de Você. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser? Quer dizer, gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Não é um amor exigente, não limita. É um amor que eu diria um amor filantrópico. Já parte para uma amizade. Tem uma amiga, outro dia ela estava me dizendo, que ela viajou, foi fazer um trabalho em um outro país, chegou de lá, ela se atrasou com as coisas que tinham para resolver e levou, acho que 2 dias para ligar para casa, para ligar para o marido. Quando ela ligou, o marido deu um show. Ela disse, se arrependeu até de ter ligado. Você se esquece que você tem uma casa, que você tem um marido, só fez brigar. Ela simplesmente acolheu aquilo, que é o amor que domina, é o Eros. Esse casal tem o amor, mas ela não tinha aquele sentimento tão pegajoso como ele o tinha, entendeu? Então, ela pegou o telefone para se tranquilizar, ligou para um amigo. Quando ela ligou para o amigo fez aquela festa. Estou sentindo muita saudade de você. Eu sinto uma alegria tão grande você estar me ligando. Quer dizer, fez um contato de amor, mas é um amor que liberta, aquele amor amizade. É isso que esse poema está dizendo aqui. Eu vou ler uma segunda estrofezinha aqui do poema. De outro jeito, abraço os teus defeitos. Olha que coisa interessante. Gosto dos teus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão pura. Me ame sempre igual, em casa ou na rua. Não importa onde você estiver, porque o amor verdadeiro, esse amor universal, ele não cobra presença.
Ele quer saber da existência. Você existe, eu te amo. Outro dia, uma amiga me telefonou, quer receber uma proposta de trabalho fora aqui da Bahia, e ela me ligou, que estava sentida, preocupada, como sairia daqui da Bahia e deixaria a família, que ela estava muito sentida, muito apegada à família. Eu dei um bom conselho a ela, dizendo que a vida dela continua e a distância não separa o amor que ela tem pela família. Isso é verdadeiro. A gente precisa entender que o amor não tira, não diminui, a distância não diminui o tamanho do amor. Então é preciso entender isso. Jesus, quando disse no Evangelho de João, ele disse: Eu já não vos chamo de servos, eu tenho vos chamado de amigo. Por quê? O que é que ele diz? Servo é aquele que não diz muita verdade, não fala muita coisa, é um servidor. Então, ele diz: eu os convido para, a partir de agora, os chamar de amigo, entendeu? É esse amor, amizade, é esse amor filantrópico, que realmente, esse amor cura. Deixe que o vento penteie os seus cabelos, faça dos meus olhos sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde dentro do meu coração. Gente, é realmente uma mensagem de amor, amizade, de amor, prazer. É você se satisfazer com o bem-estar do outro, seja como você for. Eu não vou tentar mudar a sua maneira de ser. Eu sou assim, você seja da maneira que você quiser. Não importa, eu vou continuar te amando. Esse é o amor, amizade, é o amor filantrópico, é o amor que liberta, é o amor que não prende e que não diz, esse é o meu amor, porque ninguém deve ter propriedade com o amor, nem mesmo no contexto familiar, entendeu? Aí eu pergunto, você acha que esse amor cura? Esse amor cura. Esse amor é o amor que cura. Esse é o amor onde cada um de nós deve estagiar. Sabemos que não é fácil mudar um tipo de um amor, daquele relacionamento ciumento, daquele relacionamento pegajoso. Você pode mudar para um outro relacionamento de tranquilidade. E fazendo desse amor um amor que cura. Aí entra o seguinte, entra a sua cura e a cura do outro. Porque no momento que você está em paz com você mesmo, você cresce. Você potencializa dentro de você um ser realmente de muita grandeza. Mas a gente não vai ficar só nesse amor filha, não, que é o terceiro tipo de amor. Nós vamos partir para um amor mais profundo, mais grandioso, que é o amor ágape. Esse amor, eu diria o seguinte, que esse amor, ele contraria até a gramática, quando ele diz que é um amor que o verbo fica intransitivo. Porque ele não precisa de complemento. O que é o verbo transitivo? Ele não precisa de complemento. Eu amo fulano. Eu amo. Quer dizer, o amor simplesmente eu amo. E outra coisa, quando a gente diz assim, eu amei, o amor eu amei, que conjuga o verbo em pessoas diferentes, é um amor ainda sintonizado com aquele amor eros. Porque o amor estrógeno, o amor filha e o amor ágape, ele já não conjuga o verbo no tempo passado. Não existe. Eu amei. Qual é a mãe que diz para o filho, eu te amei? Qual a pessoa que tem um sentimento elevado que diz, eu te amei? Deus jamais vai dizer que amor no passado. Então, essa intenção é dizer a vocês que o amor ágape, ele traz uma nova mensagem, um novo conteúdo. É a mensagem daquela mulher que sofria daquele fluxo de sangue, a mulher hemorroíça, e ela dizia, ela tinha uma certeza, ela dizia, se eu tocar nele, eu vou me curar. Ela tinha 12 anos e tinha esse desconforto. E ela disse, se eu tocar nele, eu tenho certeza que eu vou curar. E ela, na multidão que estava tão grande ali, ela saiu rompendo barreiras para ver se conseguia tocar nele. E ela conseguiu tocar. Aí o evangelista diz, e quando ela tocou
Jesus disse, para, alguém me tocou. Aí o evangelista disse, mestre, todo mundo está te empurrando aqui, e você diz que alguém lhe tocou? O que foi que aconteceu? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder, saiu amor. Então, todo mundo estava tocando Jesus ali, empurrando naquela ansiedade, mas só aquela mulher tinha o desejo firme de se curar. E foi com muito amor, com muita confiança que ela tocou em Jesus. Ela tocou, o evangelista disse que ela tocou por trás, na barra da vestimenta de Jesus. Então, gente, isso aí é amor. Quando ela tocou na barra da vestimenta de Jesus, Jesus disse, para, alguém me tocou. Isso realmente é de uma grandiosidade que deixa a gente realmente muito feliz, entendeu? É a questão do que Jesus disse no novo mandamento. Que eu vos amei, ame, que eu vos amei uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que vocês se amem uns aos outros, como eu vos tenho amado. É o modelo de Jesus, como eu vos tenho amado. Esse é o amor verdadeiro, é o amor ágape, entendeu? É o que diz lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo? É Jesus. O modelo para nós seguirmos aqui na Terra é Jesus. Porque Jesus traz a mensagem de Deus. Nós, como somos semelhança de Deus, o que é que vai acontecer? É como eu disse antes. Deus tem o amor com A maiúsculo. E nós temos o amor ainda com A minúsculo. Mas nós vamos evoluir, vamos crescer. Entendeu? Tem um texto que eu gostaria de ler algumas frases para vocês, que eu selecionei sobre o amor, que é muito interessante. O texto é de Emmanuel. Eu sou apaixonado pelo que Emmanuel escreve. E o nome do texto é Amor. Entendeu? Ele diz assim, o amor puro, olha como ele coloca, o amor puro, olha o adjetivo aí. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Tem um complemento no livro Fonte Viva, que o amor de Deus, ele é tão grandioso que não pode ser comparado, tem essa mensagem lá no livro Fonte Viva, que fala o pão. Não se pode comparar o amor de Deus para nós aqui como o amor de alguém que doa um pão. Porque na hora que você doa o pão para alguém, você está dando um amor, está limitando o tamanho daquele amor. É o tamanho daquele pão, das benesses que aquele pão vai lhe proporcionar. Mas o amor de Deus não tem limite. É um amor sem limite. E aí, Emmanuel coloca mais uma lenhazinha na fogueira aqui. O amor brilha em tudo e em tudo palpita, da mesma vibração de sabedoria e beleza. Por quê? Emmanuel mistura aqui a sabedoria e a beleza ao amor. Não são segmentos, coisas diferentes, mas o amor, se ele vem contornado de sabedoria e beleza, quando recebemos, ele se fortalece. É o que a gente tem que fazer desse amor que Deus nos lega para que a gente realmente possa estar fluindo nesse grande amor de Deus. Porque, como diz Emmanuel, o amor flui como um sol que nos ilumina. Cada um capta o tamanho das vibrações do sol de acordo com o seu estágio evolutivo. Porque se nós captamos X, imagine um anjo, quanto ele não vai captar desse amor que está impregnado em nossa atmosfera. Entendeu? Não há, portanto, quem se diga, muita gente pode dizer assim, eu vivo sozinho, eu vivo sozinha, eu vivo isolada do mundo. Não existe esse isolamento do amor de Deus. Porque nós somos, e aqui ele vai dizer aqui, o amor é um plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito de Deus mesmo, penetrando o universo. Olha que coisa interessante. O amor é o hálito de Deus,
Gente, você já imagina o que é o hálito? Você, para sentir o hálito de alguém, você precisa estar muito próximo. Você, se estiver com uma certa distância, você não vai sentir o hálito de ninguém. Por que que você vai... Ele diz aqui, Emmanuel vai dizer isso aqui, que o amor é o hálito de Deus penetrando no universo. Porque ele é como um só. Ele está colocando a coisa aí como se Deus, que é o Criador de tudo, ele participasse desse fluido cósmico universal. E o hálito de Deus está envolvido nesse fluido cósmico universal que nos banha. É como você dizer assim, o peixe que está no oceano, ele vai ficar fora do contato com a água? Não. Porque toda a água do oceano está em contato com aquele peixe. Assim é o hálito divino que flui pelo fluido cósmico universal. Gente, são tantas coisas. Eu diria o seguinte, essa semana eu estava comentando no nosso estudo, e eu disse, eu posso ter errado muito na vida. Eu só não tenho o direito de errar agora, depois que eu conheci essa doutrina, o Consolador Prometido. Porque nós que conhecemos o Consolador Prometido, a gente não tem como errar mais. Não há por que errar, não há por que se sentir sozinho, não há por que dizer que Deus está distante. Se a gente tem provas contundentes de que Deus está presente em nós. O próprio Cristo nos disse, quando orardes em meu nome, eu estou orando em nome de Deus, porque eu sou intermediário de Deus. E também eu estarei junto com vocês. Porque se ele prometeu isso, ele prometeu por quê? Porque Cristo está envolvido pelo fluido cósmico universal também. A luminosidade do Cristo, a áurea do Cristo, ela abarca todo o planeta Terra. Imagine o que é o Espírito estar lá no seu cômodo especial, mas sabe o que toda a humanidade está, porque as suas energias, as suas vibrações atingem a todas aquelas pessoas que estão envolvidas por ele. Dizem que a áurea de Chico Xavier era enorme, eram 30 metros, que por onde ele passava, ele captava todas as energias, quem estivesse ali, falando dele ou não falando dele, ele jamais ele iria expor aquelas pessoas, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo pelo tamanho da sua áurea. Imagine a áurea do Cristo. Então, gente, é interessante a gente pensar que Deus é a inteligência suprema, causa de tudo, mas ele é amor. Se ele é amor, o que é que ele mais nos dedica? Amor. Ele nos cria para nos proteger e nos guiar. Lendo Emmanuel ainda, mercê de semelhante bênção, cada ser acalenta no degrau da vida em que se encontra. Cada ser recebe o amor na condição de vida em que ele se trabalha para estar. Quanto melhor eu me coloco na escada evolutiva, mais bênçãos eu recebo. Lógico que eu não vou receber, captar a energia que um anjo capta. Então, eu vou captar dentro do meu patamar de elevação. Aí ele continua aqui, o verme é amado pelo Senhor, que ele concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Gente, até mesmo o coronavírus é amado por Deus. Deus não discrimina ninguém, porque todos os elementos que estão aqui na natureza é criação divina. Então, para muitos que sofreram a perda por causa do coronavírus, pode até se lamentar, mas é uma criação divina. Então, nós não vamos, como ele diz aqui, o verme é amado pelo Senhor como o anjo. Então, é preciso entender que Deus ama todos no mesmo patamar. O foco está envolvido por esse fluido cósmico universal. E cada um retira daí a energia que pode captar. Ele vai mais adiante. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. A seiva
que alimenta a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas mortíferas. Eu vou mais adiante. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Então, aqui estão os ensinamentos de Emmanuel para que a gente entenda qual é o amor que cura. Quem sente essa vibração de Deus em si é o amor que cura. Eu trouxe também algumas passagens também para a gente comentar que fala que ninguém melhor do que ele fala sobre o amor, que é Paulo. Em Coríntios 13, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O que é que significa isso? Se eu não tiver amor, eu só vou fazer barulho. Não vai acontecer nada de bom se eu não tiver amor. Nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Olha, gente, ainda que eu doe todos os meus bens, eu me lembro que outro dia alguém estava me contando que chegou no lugar, tinha um grupo distribuindo sopa. E disse que tinha um rapaz lá, todo agoniado, gritando, coisa e tal. Aí disse que ele chegou, chega, vem para frente, coisa e tal, bora, gritando com todo mundo. Aí ele chegou e perguntou: o que é isso? Ele disse: é caridade. Será que é caridade, gente? Caridade sem amor não tem nenhuma valia. Eu entender que não vale a pena esse tipo de comportamento. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Quem disse isso foi Paulo. E Paulo tem realmente noção de tudo que ele falava, porque o amor que Paulo aprendeu depois da visão que ele teve de Jesus, na estrada de Damasco, com certeza ele realmente passou a ter um amor puro, esse amor verdadeiro, entendeu? O amor é paciente, diz Paulo. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria. Eu dou tantos pratos de sopa, eu doei tanto. O amor não se vangloria. Já pensou se Deus fosse vangloriar-se dos atos que ele faz? Então, o amor não se vangloria. O amor não guarda rancor. O amor não é ciumento. O amor não guarda mágoa. Por que que muita gente hoje está doente? Com o coração inflamado. As pessoas não sabem o que é que tem, mas é um inchaço enorme que está dentro do coração, que as pessoas são infelizes. Por quê? Porque não tem amor, porque guardam mágoas, guardam ressentimentos, sedimentam ódios, e o desvalor do que o amor está vivendo naquela pessoa. Muito de nós trabalhamos o amor de uma forma contextual, fala por falar. Eu amo, mas não tenho sentimento dentro do coração. Desculpa. Tem muita gente que, quando ora, a prece sai sem amor, sai sem sentimento. Isso não faz com que o amor se aproxime de nós. Vou continuar aqui. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira. O amor não se ira, não se irrita facilmente. Às vezes pode até acontecer de você se irritar, mas você vai lá e dá uma maneirada, baixa aquele momento de irritação, porque você tem
um padrão de que você precisa viver esse tipo de comportamento. O amor não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Porque quem ama, parece que é como se tomasse um banho de luz em sua vida, porque quando você perdoa aquelas pessoas que você feriu, que lhe feriu, você é que é o grande vitorioso. Você não vai precisar dormir, levar aquela pessoa para dormir com você nos momentos que você está pensando nela com raiva, entendeu? Eu diria que 3 sentimentos são importantes: a fé, a esperança e o amor. Mas até mesmo esse sentimento, fé e esperança, se não tiver amor, não adianta nada. Entendeu, gente? Então é importante que a gente... Eu tenho mais algumas coisas para falar aqui. Deixa eu ver o que foi que eu anotei aqui para falar para vocês. Cadê o meu papel? Nessa hora o papel me sumiu, desculpe, gente. Não, é uma historinha que eu vou contar para vocês. Não precisa de papel, não. Ela está no livro... Eu preciso só para citar o livro. Eu devo citar o livro. Perdi o papel aqui. Um dia, Simão Pedro, estava na casa do caminho, em Jerusalém, na casa dos apóstolos, atendendo aquela multidão de enfermos, de pessoas realmente com vários sofrimentos, porque ali realmente era um local, como descrito pelo irmão X, era um local de muita dor e sofrimento. Mas Pedro atendia todos com bastante presteza, com diligência, com amor, com carinho. Mas um dia, Pedro, não sei o que aconteceu, ele não estava muito bem. Ele chegou a dizer, em vários momentos, que aquelas pessoas que estavam ali, nenhuma merecia estar ali. Aquele dia ele estava realmente desequilibrado. E ele colocava cada um com as suas mazelas, falava na frente de todo mundo, e sem amor. E aí, um dia ele chegou a citar algumas coisas, ele disse assim, chamou o Zenon, que era um auxiliar dele, olha, Zenon, está vendo aquele rubião ali? Esse homem, ele batia na mãe, por isso que ele está com esses braços secos aí, deficiente, porque ele era agressor da própria mãe. Merece estar assim, merece estar sofrendo isso. E foi assim. Apareceu uma mulher toda cheia de feridas. Ela disse, está vendo aquela ali? Aquela mulher feridenta, ela vivia maltratando os escravos. Ela batia, punia até a morte os escravos dela. Por isso que ela merece estar aí, dessa situação. Ela não merece ser atendida aqui por a gente. E foi mais à frente. Entre outros, falou, aquele velho que está chegando ali, todo sofrido, ele era um ladrão, roubava as pessoas, roubava as viúvas, roubava os órfãos, e ele usufruía de coisas que não eram dele. Então, hoje, ele está mendigando a miséria, como ele está aí. E aí ele continuou, passou o dia naquele clima de negatividade, todo sofrido. Aí, quando foi no final do expediente, o sol já estava se recolhendo, e aí ele já estava fechando as portas para o descanso natural dele, quando apareceu um viajor. Ele ficou chateado com aquele viajor. Pô, chega depois do horário, ainda vem tão devagar. Diga para que vens. Como aquele viajor sereno, não disse nada, ficou em pé junto dele, só deu um toque no ombro, ele baixou a cabeça e diz logo o que é que você quer, porque eu já vou fechar, preciso descansar. E aí ele olhou e viu nos pés daquele viajor 2 marcas de cravos. Ele aí começou a se tocar. Subiu o olhar e viu nas mãos também 2 perfurações. Se lembrou da cruz que Jesus foi crucificado. Quando ele levantou o olhar, ele viu que 2 olhos, 2 luzes lindas e maravilhosas que estavam nos olhos de Jesus, olhava para ele incandescente. Ele diz, mestre, mestre, baixou a cabeça e começou a chorar.
Meteu a mão na cabeça e começou a chorar. Triste pelo dia que tinha tido e que estava maltratando o Mestre Jesus. Aí Jesus diz, toca na cabeça dele, faz uma carícia na cabeça de Pedro e diz, Pedro, lembra que nós não viemos aqui para os felizes, que nós estamos aqui para os infelizes? Peço-te apenas, amigo, que você tenha a compaixão. Se você não tem condição de atender, de ajudar, não maltrate. Viva como eu te ensinei. E Pedro colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Quando ele levantou a cabeça para abraçar o mestre já não estava mais ali. Ele só viu a escuridão da noite penetrar no seu ambiente de trabalho. Então, gente, é interessante que a gente sinta que o amor, mesmo para o Pedro, faltou. O amor não é fácil da gente praticar. A gente tem que aproveitar, e nós não temos o Cristo para vir nos puxar nossas orelhas. A gente tem que, com as nossas habilidades, com as nossas leituras, com os nossos aprendizados, com os nossos grupos de trabalho, a gente tem que estar direcionando esse amor para eles, recebendo de volta o carinho de todos eles, para que a gente possa crescer e evoluir. Nós não temos o Cristo para vir puxar nossas orelhas, mas nós temos uma doutrina de fé, uma doutrina reveladora que nos garante o equilíbrio e a paz. Que Jesus nos abençoe, que possamos, nesse momento, poder escolher qual o amor que cura, porque a gente já viu aqui o roteiro de como Jesus nos ensinou, como o Evangelho de Jesus nos qualifica para uma vida tranquila, para uma vida de amor, para uma vida feliz, porque a maioria dos nossos sofrimentos é por falta de amor. O amor, está no Evangelho também de João, diz lá que o amor é o oxigênio da vida. Algum de nós pode viver sem o oxigênio? Então, se nós não podemos viver sem o oxigênio e o amor se equipara ao oxigênio, com certeza nós precisamos modificar o nosso tipo de amor para que a gente tenha um oxigênio de paz, de amor, de serenidade, onde a gente possa compartilhar na vibração do Cristo o grande amor que eles nos envolvem, Deus e o Cristo e os bons espíritos que estão sempre a nos acolher. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos dê uma motivação para fazer uma escolha decente, adequada, e possamos viver à luz do Cristo em cada um de nós. Que Deus seja louvado. Muita paz. Podemos encerrar.